Prezadas e prezados, terminou agora há pouco no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o jogo Vasco da Gama e Palmeiras. Vamos falar sobre esse jogo? Bom, gente, no primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras é muito mais time que o Vasco, né? E o Palmeiras foi melhor, mas assim, em termos de oportunidade de gol, a coisa foi igual, né? Tanto é que o Palmeiras teve uma chance, uma cabeçada do Fux aos 18 minutos do primeiro tempo, passou raspando a trave do goleiro Léo Jardim, a trave direita do goleiro Léo Jardim, né? E o Vasco também teve uma chance lá aos 44 minutos do primeiro tempo. O goleiro Everton saiu muito mal, né? E o João Vitor meteu de cobertura, só que ali quase em cima da linha, o zagueiro lá do Palmeiras tirou de bicicleta, né? O Agostinho, esqueci o nome dele, o sobrenome dele, né? O Agostinho tirou de bicicleta. Então foi uma grande chance para cada lado. Então o jogo teve algum equilíbrio, muito embora em termos de domínio territorial o Palmeiras fosse melhor, porque o Palmeiras é melhor mesmo, né? Bom, veio o segundo tempo, o tava igual o jogo, o Palmeiras com um pouco mais de chances, mas aos 15 minutos, infelizmente, o Hugo Moura deu mole numa saída de bola. O Richard Rios tomou a bola, passou para o Estevam e o Estevam rolou pro. Gente, qual é o nome do camarada? Pro Vitor Roque, né? O Tigre Vitor Roque fazer o gol. 1-0 Palmeiras aos 15 minutos do segundo tempo, né? Bom, daí para frente o time do Vasco se desestruturou, o Palmeiras foi melhor, né? E poderia ter feito mais gols, mas ficou assim mesmo, né? Placar final do jogo: Vasco da Gama 0, Palmeiras 1, né? Vitória justa do Alviverde imponente, né? E o Vasco é muito inferior ao Palmeiras, então, enfim, não tinha como acontecer algo diferente. Acabou aqui o vídeo, gente? Ainda não. Eu vou fazer uma pausinha para fazer minha propaganda e em 30 segundos eu volto. Então, gente, por gentileza, like aqui nesse vídeo, mas like agora, não deixe para o final do vídeo, porque no final do vídeo você acaba esquecendo. Me dá essa força de dar o like. Se inscreva no canal, que me ajuda também. Compartilhe esse vídeo, né, com vascaínos, palmeirenses e com quem gosta de futebol. Ative o sininho e comente. Bom, gente, então voltando aqui. Falando sobre o Palmeiras primeiro. O Palmeiras, ele é um dos melhores times do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Perde em termos de elenco para o Flamengo, né? Mas em termos de time titular está próximo do Flamengo. Eu acho que é o grande rival do Flamengo aí na conquista desse título brasileiro de 2025, né? E como o melhor time que né, com um excelente técnico que é o Abel Ferreira, é, ele mostrou superioridade durante o jogo, como seria comum, né? Agora, falando sobre o meu Vasco da Gama. O primeiro ponto é o seguinte: eu sempre defendi que esse time tinha que jogar com três volantes, né? Porque sem jogar com três volantes, a zaga fica muito exposta e a zaga do Vasco é muito ruim, né? Ora, hoje jogou com três volantes e exatamente os três volantes de minha preferência, né? O Hugo Moura, o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão e o Tietê, né? São os três volantes de minha preferência. A coisa estava funcionando razoavelmente bem, até que o Hugo Moura deu um vacilo horrível, né? Uma infantilidade, né? Então, num erro individual do Hugo Moura, o Richard Rios tomou a bola, passou para o Estevão passou para o Vitor Roque e o Vitor Roque fez o gol. Isso aos 15 do segundo tempo. Então, isso não quer dizer que o sistema tático é ruim, né? Atuando com três volantes, né? Porque foi uma falha individual. Até então, o Vasco estava conseguindo enfrentar o Palmeiras de uma forma digna, vamos dizer assim. Depois que saiu o gol é que o Palmeiras tomou conta do jogo. Outro ponto é o seguinte: isso eu não entendo. Não entendo mesmo, né?
como é que o técnico Felipe, meu xará Felipe, ele tira o Coutinho e o Veguete para botar o Ryan e quem era o outro? O Lloyd, né? Lloyd Augusto. Meu Deus do céu, gente. Então é o seguinte, eu acho que o time tem que jogar sempre com os titulares, né? Se o titular se machucar ou se o titular se cansar, você tira o titular e bota o reserva, né? Mas a princípio tem que jogar sempre com os titulares, né? Agora, se vai poupar titular, faz muito mais sentido poupar contra o Operário de Ponta Grossa na Copa do Brasil do que poupar contra o Palmeiras na competição principal com um dos principais clubes. Faz sentido? Então, não entendo, não aceito, não concordo que Veguete e Felipe Coutinho tenham sido poupados hoje. Não era o momento para poupar, não era esse, né? Inclusive, como bem salientado durante a transmissão, o Ricardinho falou isso, transmissão da Rede Globo, né? O Ricardinho falou isso. Hoje tinha várias bolas cruzadas e o Veguete não estava na área para aproveitar na cabeçada, né? E o terceiro ponto é o seguinte, essa novela Fernando Diniz, né, já se arrastou muito, né? Poxa, fecha logo com o técnico Fernando Diniz, que era o meu preferido para ser o técnico, né? Eu sempre falei aqui, nunca escondi de ninguém que meu técnico preferido para o Vasco da Gama era o Fernando Diniz, é o Fernando Diniz, né? Ah, poxa, por que tantos dias para fechar? Fecha logo isso de uma vez, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Esqueci de dizer sobre o Palmeiras, né? Que no meio do ano, depois do Mundial da FIFA, de clubes da FIFA, quando o Estevão sair, aí o time vai se tornar uma incógnita, né? Vamos ver, a conferir. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, comente. Já falei, mas estou repetindo. E se você ainda tiver com paciência para isso, passa aí na descrição desse vídeo também.